são os assuntos que mais caem e que, consequentemente, são os assuntos e que nós vamos aqui pontuar em relação aos temas, né, às temáticas, né? Pois bem, vamos falar agora sobre a Base Nacional Comum Curricular, beleza? Mas antes, vamos aqui a alguns slides, para nossa aula não ficar muito oral, né? Vamos lá, vamos aqui, ó. Compartilhar a tela. Então tá aqui o conteúdo programático que eu enviei para vocês. E essa parte aí inicial começamos aqui, né? Falamos da LDB, tá lá os princípios, tá lá é dever de quem. Depois você vai olhar com todo amor, carinho e atenção devido, né? Ah lá os princípios de igualdade, acesso à permanência, liberdade, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, né? Tolerância, coexistência, né? Gratuidade no ensino público, gestão democrática, o que é isso? Gestão participativa, gestão democrática, padrão de qualidade, aquela coisa que é tudo óbvio. Tá aí os níveis, né? As etapas de educação básica, né? Então a creche de 0 a 3 anos, pré-escola de 4 a 5. Não existe reprovação porque a avaliação é uma avaliação em observação e registro. O cara vai progredir para o ensino fundamental. Ensino fundamental, ele entra aos 6 anos, duração de 9 anos, por isso que tem esse mínimo aí, né? Qual é o objetivo do ensino fundamental? É importante que saibamos, né? Desenvolver a capacidade de aprender, fortalecer vínculos da família, solidariedade e tolerância, beleza? Além do pleno domínio da leitura, escrita e do cálculo. Grave bem na sua mente. Até porque a gente está vendo nesse mundo aí pandemia, pós-pandemia. Como assim pandemia, pós-pandemia? Porque a pandemia não acabou, né? Mas a gente já está tratando ela como pós-pandemia. E voltando aí ao presencial, então a grande dificuldade hoje é exatamente essa, cara. Fazer o moleque exercitar a leitura, a escrita, o domínio do cálculo. Por quê? Porque o ensino fundamental exige isso, beleza? Período parcial, 4 horas, integral de 7 horas, corresponde ao ensino fundamental. Ensino médio, 3 anos, né? Aprofundamento do estudo, tecnologia, preparo para o mercado de trabalho, etc. Aqui são organização, né? Como é que é cada um, né? Então, União, Estado, município, cabe ao que cada um, né? Então, são situações que você tem aí. Aqui mostra a atualização da LDB, né? Matrícula obrigatória aos 4 anos de idade, que é a legislação que ele bota lá, né? As principais garantias da educação. Educação é direito constitucional de todos, né? É dever do Estado, da família, da sociedade. Visa o pleno desenvolvimento para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, né? Educação infantil ela é desenvolvida em creche e pré-escola, etc, etc. A gestão democrática da educação, que é a mesma coisa que gestão participativa, beleza? Característica que nós temos que enumerar, beleza? Então são relações que temos que enumerar, ok? Tranquilo? Aqui falando aí mais claramente sobre gestão, e aqui já entra no ECA, BNCC, que é o que nós vamos falar agora. Beleza? Pois bem, meus amigos, dando sequência a essa parte, né, de legislação educacional, né, parte com o maior peso na prova de vocês, né,
Quem vai fazer a prova amanhã vão fazer 10 questões com 3 pontos cada uma, né? Peso de 3 cada uma. E, obviamente, quem for fazer as séries iniciais são 5 também com peso 3. Então, é bem complexo, né? Para séries finais ou séries iniciais, tá aí. Bom, o que nós temos aqui em relação a esse ponto que temos que afirmar e colocar aqui? A Base Nacional Comum Curricular, que é um assunto que vem caindo em tudo quanto é prova de concurso e vai estar na prova de Mangaratiba, eu estou afirmando, você pode me cobrar, o que é? Nada mais é do que um documento que define as competências essenciais do que é o que deve ser ensinado nas escolas. Então, temos aqui, tá? Ela não é a definidora do currículo. Ela é uma norteadora para a construção do currículo das escolas. Por que ela não é definidora e sim norteadora? Porque a partir dela você constrói o currículo das escolas. Porque o currículo escolar ele é definido entre a parte obrigatória, que é o núcleo comum, que é a BNCC, ok? E a parte diversificada. A parte diversificada, aí sim, ela vai ser definida pelo projeto político-pedagógico da escola, né? Pela própria secretaria da escola, secretaria de educação, enfim, do município, do estado, no caso de Mangaratiba, do município, ok? Que vai a parte diversificada. Então, o currículo nada mais é do que a parte comum e diversificada. A BNCC, que foi aprovada no final de 2017, né? Então, de 2018 caiu em todas as provas. O que acontece? Ela parte exatamente disso. Como era antes da BNCC? Só para você ter um recorte. Antes da BNCC, não existia uma coisa comum às escolas. Chegava a beirar certos absurdos, tipo, eu lembro quando eu peguei minha primeira matrícula, que foi no estado do Rio de Janeiro, né? Na Metropolitana 5, eu cheguei para dar aula no colégio e pegando turmas de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, e eu perguntei qual era o conteúdo que eu tinha que trabalhar. Não tinha nenhuma noção, não existia nada disso. Ah, professor, você dá aula, sei lá, o conteúdo que você quiser. E isso, obviamente, gera muitos danos, né, à educação. Por quê? Porque eu dou o que eu quiser aqui, o fulano de dá o que quiser no outro lugar, o outro não sei aonde, não sei. Beleza. Aí, quando chegar a vez do moleque desse fazer uma avaliação nacional, como o Enem, na época não existia Enem, né? Mas como um vestibular, que na época existia, né? Quer dizer, o que vai cair no vestibular? Não necessariamente era o que era dado nas escolas. Olha só a doideira que era, a confusão que era. A BNCC ela veio para mudar isso. Ela veio no sentido de que, olha, esses conteúdos, essas competências essenciais, elas serão ensinadas a todas as escolas do Brasil. Não importa se é no Rio de Janeiro, não importa se é no Acre, não importa se é Belém, não importa se é no Chuí, beleza? Essas competências serão dadas, é o núcleo comum. E a parte diversificada? Aí tudo bem, aí isso aí vai variar de acordo com a natureza do espaço habitado. Como assim a natureza do espaço habitado? A natureza da localidade, da região. Pô, estamos falando de quem? Da Amazônia? Tem as características. Estamos falando de Mangaratiba? Tá, beleza. Mangaratiba, sei lá, a prefeitura, até porque Mangaratiba é um município muito turístico, né? Correto? Então Mangaratiba, com certeza, eles devem colocar lá algumas coisas ligadas à história de Mangaratiba para a prefeitura, né? Para o aluno estudar, beleza?
História de Mangaratiba, que tem lance de índio, tem lance lá do não sei o quê, né? Enfim, da própria realidade de Mangaratiba, não é? Da questão turística, questão ligada ao meio ambiente. Então, o que é que vai botar isso? A parte diversificada. Então, o currículo da escola nada mais é do que uma união entre o núcleo comum e a parte diversificada. É isso. E a BNCC ela estabelece isso. Tá? E ela vai estabelecer regras gerais, que são as 10 competências essenciais, e características comuns para o ensino fundamental, ensino médio e para a educação infantil. No caso da educação infantil, ela não define conteúdo. Na educação infantil, a BNCC ela define campos de experiências e direitos de aprendizagem. Beleza? E são situações que nós vamos ver aqui o slide para ficar mais ilustrado e poder avançar um pouco mais para outros assuntos que o tempo urge. Né? Hoje não vai ter nem intervalo, vamos direto. Então, esse aqui está mais bonitinho. Nesse slide aqui, ó, que mostra algumas características da BNCC, né? Deixa eu abrir. Então, esse primeiro aqui fala, né? O que é a BNCC, aquela coisa toda, né? Que é o que eu já falei. Bom, currículo da escola. O currículo escolar é isso aí. É como se fosse esse conjunto. Repara que o subconjunto de todos eles é a BNCC, que é o núcleo comum. Tá? Aí vai entrar a Secretaria de Educação, que vai botar uma disciplina ou outra, um conteúdo ou outro, o projeto da escola, né? De cada escola, uma escola rural, então vamos botar lá a agricultura. E o plano de aula do professor, né? O professor também tem a liberdade, né? A independência de chegar lá e botar o seu conteúdo, beleza? Aqui está meio borrado, mas o outro está melhor. Fala sobre as 10 competências. Deixa eu ver se aparece outro slide melhor que esse. Não. Deixa eu ver aqui então. Aqui tem outro. Vai falar sobre as 10 competências essenciais da BNCC. Olha lá, mesmo slide, aí volta. Aí tá. Opa, correu um pouco. O que é isso? Pronto. Conhecimento, que é você valorizar o conhecimento sobre o mundo físico, cultural, social. Pensamento científico, crítico, criativo, o que é isso? É você exercitar a curiosidade, análise. Crítica significa análise do aluno. Não é aquilo, é porque é. Não, tem um porquê. Esse porquê tem que ser um porquê ensinado e aprendido e compreendido. Né? Repertório cultural, o que é isso? Valorizar diferentes culturas. Então, não necessariamente você vai gostar de uma cultura, mas você tem que reconhecer aquela cultura. Então, por exemplo, o hip hop, o grafite, o funk. Eu não gosto de funk, por exemplo. Não sei se está dando exemplo ligado a isso, mas é uma cultura. Desmistificar aquela ideia de que cultura é europeia, é erudita, né? Quem tem cultura é Grécia, Roma, Europa. Não, valorizar a nossa cultura. Samba, por exemplo, é um patrimônio cultural, mas não há muito tempo atrás o samba já foi marginalizado, enfim. Comunicação, utilizar diferentes linguagens de comunicação, né? Então valoriza, por exemplo, a Libra, né? Língua dos Braille, né? Ou seja, várias linguagens, cultura digital, ou seja, o que é isso? É um mundo conectado em internet, então tem que ser valorizado também, né? Trabalho e projetos de vida, o que é isso? Valorizar conhecimento e experiências. Então, não é apenas aquela questão do conhecimento
acadêmico, mas em um conhecimento do dia a dia, né? A argumentação, nossa, como isso falta, né, gente? Que é argumentar com base em fatos, em fontes confiáveis, né? Não é argumentar com base na tia do WhatsApp, não é verdade? Ah lá, autoconhecimento e autocuidado, quer dizer, é justamente cuidar da sua saúde física, saúde mental, né? Da sua saúde. Entender que você tem que ter também um autocuidado. Exercitar a empatia e a cooperação. O que é isso? Justamente o diálogo para resolver conflitos, né? E responsabilidade e cidadania, que é agir de forma coletiva, sustentável, flexibilizada, né? Inclusiva. A gente vai falar também de educação inclusiva. Então, são relações que são de grande importância. Beleza? Legal? Aí aqui eu volto para aquele outro slide. Aqui, ó. Pois bem. Isso. Educação infantil, como eu falei para vocês, olha lá, não tem conteúdo, e sim direito de aprendizagem e campo de experiência. Macete, direito de aprendizagem é sempre uma palavra. E campo de experiência lá, você vê lá sempre um período lá, né? Uma oração e tal, né? Então tá lá, ó. Educação infantil, direito de aprendizagem, direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Isso são direitos da criança. E quais são os campos de experiência? São situações para estimular isso, né? O eu, o outro e o nós, que é a cooperação, né? O corpo, gestos e movimentos, né? A lateridade, né? Aquela coisa toda. Traços, sons, cores e formas, que é o reconhecimento. Oralidade escrita, comunicação. Espaço, tempo, quantidade, relação, transformação, né? Que é a questão da comparação, entre outras coisas. O ensino fundamental. O ensino fundamental ele se divide entre linguagens de matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Lembrando a todos que o ensino religioso ele é de matrícula facultativa. Brasil é um país laico, logo ninguém é obrigado a seguir a religião de ninguém, assim como ninguém é obrigado nem a ter religião. Então, fulano de tal é ateu. Parabéns, pô. Fulano de tal é espírita. Fulano... Tô falando tudo isso por quê? Porque nós sabemos que o Brasil é um país laico, mas como a gente está conectado em rede social, e rede social muitas vezes fica falando besteira, a gente está vendo pós-carnaval, e a campeã do carnaval do Rio de Janeiro desse ano foi a Grande Rio, né? Com o enredo lá sobre Exu. E... claro, críticas ali, aquela coisa toda, o pessoal falando a maioria das coisas besteira, o que acontece? Meu irmão, ninguém é obrigado a ter religião no Brasil. Então, OBS, ensino religioso de matrícula facultativa. Anderson, eu quero que meu filho, eu não quero que o meu filho estude ensino religioso. Então, o ensino fundamental vai ser dividido em linguagem, matemática, natureza, humanas. O ensino religioso é facultativo, tá? Ok, vamos lá. Outra coisa, facultativa matrícula, não oferecimento, tá? Outra coisa, macete. Anderson, o que é linguagem? Linguagem é todo o resto que não se enquadra nos outros ali. Matemática é matemática, né? Ciência da natureza é ciência. Humanas é história e geografia. O resto é linguagem, ou seja, língua portuguesa, arte, educação física, literatura, linguagem. Macete pra galera, tá? E o ensino médio? O ensino médio ele também se divide em 4 áreas importantes, né? Linguagem, matemática, ciência da natureza, ciências humanas. E tem lá os itinerários que são formados
por cada uma dessas áreas, obviamente, dependendo lá da vocação do aluno, né? Mas como a prova que o pessoal vai fazer é de Mangaratiba, corresponde a município, o município cobra mais ensino fundamental, então a gente passa um pouquinho essa parte, legal? Vamos voltar aqui. Pois bem, visto tudo isso, ver se eu acho que... Ué. Volta. Bacana, né? Maneiro. Visto tudo isso, vamos falar então sobre ECA e a lei de inclusão, beleza? Para a gente poder partir aí, né, já para última parte falando de leis municipais, ok? Beleza? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069 de 90. O que acontece, gente? Atenção. Eu vou falar de uma forma bem resumida, claro, uma lei grande pra caraca. Então vou falar os assuntos mais possíveis de cair, que é características gerais da lei, direitos da criança e do adolescente e a relação do conselho tutelar. Beleza? Tá? Vamos lá. Características gerais. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é voltado para quem? Para toda criança e todo adolescente. Então, ele vai atingir quem? Todas as pessoas de 0 a 18 anos, incompletos. Mas pode ser estendido até os 21 anos de idade, em casos excepcionais. Bom, vamos lá. Para não confundir a mente do povo. Vamos por parte. Quem é criança? Criança é todo ser humaninho de 0 a 12 anos incompleto. Como assim 12 anos incompleto? 11 anos, 11 meses, 29 dias. Então, se o cara tem 11 anos, 11 meses e 29 dias, estamos falando que ele é uma criança. Ok? Agora, quando ele completa 12 anos, é adolescente. 12 anos, ele vai ser adolescente, que é de 12 a 18 anos incompletos. O que é 18 anos incompleto, professor Anderson? 17 anos, 11 meses e 29 dias. No dia que ele faz 18 anos, opa, parabéns, meu filho, tá fazendo 18 anos? Tô! Opa, é adulto. Anderson, só que no início você falou que o ECA, ele pode estender até 21 anos de idade. Sim. Em casos excepcionais. Tá? Eu vou te explicar só para você não ficar não entendido isso, tá? Como assim um caso excepcional? Adolescente, ele não comete crime, ele comete ato infracional. Como assim não comete crime? O termo é outro. Por exemplo, vamos dizer que o adolescente matou alguém. Se é um adulto, é crime. Se é um adolescente, é um ato infracional. Beleza? Por quê? Porque ele não vai ser regido pelo Código Penal como um adulto. Ele não vai preso. Ele vai ser tratado pelo ECA. Tá entendendo? E o ECA chama de ato infracional. Aí, por exemplo, Anderson, se o cara tem 17 anos e 11 meses, ele tá pouco tempo para se tornar adulto.
comete um ato infracional. Ele cometeu um ato infracional. Ele é menor, ato infracional. Matou alguém. E aí, não vai acontecer nada, porque afinal de contas, tem menos de um mês para ele ficar adulto. Não, nesse caso, o ECA será estendido até 21 anos de idade. Entendeu? Só para o pessoal ter uma ideia. Então, o que você tem que responder na prova? Vamos lá. Ponto. O Estatuto da Criança e Adolescente atinge a todos de 0 a 18 anos incompleto. No entanto, em casos excepcionais, ele se estende até os 21 anos de idade. Tá? Então, 18 anos, o cara é adulto. Não é 21 anos não, tá? 18 anos completos, o cara é adulto. Legal? Eu sei que tem muita gente com 18 anos que não se sente adulta, né? Não é tratada como. Mas o cara já é adulto, tá? Só para ficar claro. Adulto não é 21 anos de idade, não. 18. Ficou claro? Maneiro. Então, só isso aí já fala de muita coisa. Segundo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio para quê? Ele veio para proteção integral. Tanto é que o primeiro artigo dele, ele fala proteção integral a toda criança e a todo adolescente. Proteção integral. Então o cara tem que ser protegido integralmente. Aí vem a relação que eu estou colocando para vocês. Criança e adolescente tem prioridade, preferência, precedência de quê? Atendimento, socorro, políticas públicas. Entendeu? Como assim? Eu estou concorrendo ao cargo público, sou um político, estamos em ano de eleição, tá, gente? Não, temos que priorizar a criança e o adolescente. Gente, não estou falando novidade não, cara. Estou falando que é a lei. Se eu falar que tem que priorizar outra coisa, eu estou ilegal. Entendeu? Como o Brasil é o país da ilegalidade, né? A gente age muitas vezes sem saber até qual é a lei do que, né? Então acaba a gente, né, errando aí. Mas eu estou colocando para a galera ter ideia. Outra coisa. Prioridade é atendimento. Sim. Tá lá no hospital. Criança e adolescente tem que passar à frente. Tem prioridade. Entendeu? Socorro. Exemplo. Caso do Titanic, né? Caso do Titanic, eu lembro que eu vi assistir o filme. Aí... Salve mulheres e crianças. Navio afundando, né? No Brasil não seria assim. No Brasil seria salve crianças e adolescentes. Por quê? Porque eles têm prioridade. Entendeu? Então são situações... Só um minuto. São situações que você tem que ter ideia na hora da prova. Beleza? Outra coisa. Direitos da criança e do adolescente. É inerente à criança e ao adolescente todos os direitos da dignidade humana. Então você não pode chegar e assim... Ah, não, o filho me pertence, eu faço com ele o que eu quiser. Não é isso, gente. A gente tem esse hábito, essa ideia, né? Que vem da época da escravidão, onde que uma pessoa era dona de outra pessoa, né? Não é o caso, tá? Então, por exemplo, o pessoal fala muito do negócio da palmada. Se você der a palmada num adulto, no sentido da palmada mesmo, da porrada, né? É violência, não é? Criança e adolescente também, gente. A palmada é proibida? Claro que é. Entendeu? Claro que é. O pessoal fala a lei da palmada. Não existe lei da palmada. É o ECA. Outra lenda urbana. Entendeu?
Ah, castigo. Castigo, por exemplo, não é um direito seu de ir e vir? Não existe um direito seu de ir e vir? A criança e o adolescente também tem um direito de ir e vir. Gente, eu não estou aqui para discutir sobre o teor do ECA, o que pode ser mudado, o que deve ser mudado. Eu estou aqui para te explicar o que é e o que cai em prova, é o que você tem que responder, tá? Falando tudo isso porque estou dando aula para professores são inteligentes, são críticos, e obviamente muitos são pais, mães aí, né? E obviamente tem horas que incomoda, né? Isso, mas é dito. Então o que eu quero dizer para vocês? O cara é adulto, você como adulto não tem direito? A criança também tem. Por quê? São direitos de dignidade humana. Direito da liberdade, direito da integridade física, direito, enfim. Ok? Bom, criança e adolescente tem direito sempre ao quê? À saúde, à educação, à moradia, ao lazer. Atenção! Fala comigo. Pode, claro, deve. Isso. Uhum. Sim, 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 claro. Sim, porque são menores de idade. Sim, sim, porque eles têm prioridade. Sim, com certeza. E outra coisa também, se entra por exemplo, entra uma criança e um adolescente, quem tem prioridade, a criança ou o adolescente? Não, nenhum dos dois. Aí vai entrar situações médicas lá que eles vão avaliar sobre o aspecto médico quem tem caso mais grave, vamos dizer assim. Entendeu? Ainda tem esse adendo ainda que eu